Você, como todo cristão, tem dificuldades em fazer orações? Se você é como eu, que sou um cristão, mas que sempre tive dificuldades em fazer oração, esse livro que a gente vai falar hoje é para você. E esse é um dos livros que o nosso querido pastor Jonas Madureira falou: você não pode passar dessa vida para outra sem ler esse livro. Após a vinheta, a gente comenta mais sobre isso. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Jonatas Martins e hoje a gente vai falar sobre um livro muito interessante, mais um livro para a nossa playlist Resenhando com Jonatas. Se você ainda não assistiu, a nossa playlist vai ficar disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo e fique à vontade para acompanhar os outros vídeos. Inclusive a gente tem vídeos sobre dicas de como você melhorar a sua leitura. Hoje o livro que a gente vai tratar é o livro do E.M. Bounds, O Poder através da Oração. E esse livro é dividido em 12 capítulos. É um livro, na verdade é um livreto, né? Porque ele é bem curtinho e é chamado aqueles livros que dá para você ler em uma tirada só. De repente, aguardando lá a esposa no shopping ou o filho num treinamento, dá para você ler esse livro rapidamente. É um livro que tem 40 e poucas páginas, dá para você ler muito rápido e aproveitar bastante essa leitura. E com isso, você vai ler um livro de extrema importância para a nossa fé cristã, que em poucas páginas diz muita coisa. Nesses 12 capítulos que são bem curtinhos, a gente vai abordar alguns tópicos importantes sobre esse livro. Acompanhe aí juntamente comigo. O primeiro capítulo fala o canal divino de poder. E nesse capítulo ele faz uma citação muito importante. Ele fala assim: tua vida prega durante toda a semana. Embora ele dirija ao pregador, esse livro ele pode ser abordado para qualquer um. Como cristãos, sabemos que temos que pregar o evangelho a toda criatura. Esse livro chama o pregador a abordar o evangelho a outras pessoas. E aí você vai achar que é um livro direcionado para pregadores, mas nós como cristãos devemos pregar a toda pessoa. Temos a lei do sacerdócio universal. Precisamos pregar o evangelho a toda criatura. E aí E.M. Bounds fala nesse primeiro capítulo que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos pregar o evangelho, pois nós somos o método de Deus pregar a todas as pessoas. E os anjos quiseram pregar o evangelho, mas Deus, em sua soberana sabedoria e sua soberania, chamou a nós para pregar esse evangelho. Esse é o primeiro ponto aí que o E.M. Bounds vem falando nesse primeiro capítulo. No capítulo 2, ele vem falando sobre a capacidade que vem de Deus. Nós devemos pregar esse evangelho, mas precisamos ter capacidade. Como vamos buscar essa capacidade para pregar o evangelho? Por meio da oração. Através da oração, nós buscamos o fortalecimento do Espírito Santo sobre a nossa vida para que possamos pregar o evangelho. E.M. Bounds faz uma comparação da pregação que mata e a pregação crucificada em Cristo. E ele fala alguns tópicos importantes sobre essa pregação que mata. Ele fala que essa pregação que mata é voltada para fontes interiores, ela é voltada para si mesmo, exalta mais o ser humano, tem muita emoção envolvida. A gente percebe muito isso nas pregações aí por aí. Tem muita pregação que é muito emotiva, muito voltada para o sensacionalismo, mais uma sessão de coach do que uma pregação. Já no outro lado, a pregação que é a pregação crucificada, que é a pregação voltada para Cristo, é aquela pregação borrifada de oração. Quando o pregador ele vai preparar sua pregação, ele deve buscar orar e buscar a Deus profundamente. Essa é a pregação que realmente vai fazer efeito e vai causar um impacto na vida das pessoas. É claro que é a pregação que está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo vai impactar a vida das pessoas. No terceiro capítulo ele fala do exercício mais nobre do homem. O exercício mais nobre do homem é pregar o evangelho, é falar sobre o evangelho de Cristo, é falar sobre como Cristo nos transformou e nos fez sermos servos dele com amor através do seu sacrifício na cruz. O maior exercício do ser humano de atitude de fé é a pregação. Pregar é um exercício nobre. E muitas vezes nossas pregações estão vazias porque as nossas orações são vazias. Então, por que a gente acha que nossas falas às vezes não geram efeito nas pessoas? Porque não oramos, porque as nossas orações são vazias, logo as nossas pregações vão ser vazias. E.M. Bounds ainda diz que muitas igrejas estão edificadas, estão enfeitadas, mas não estão alicerçadas, não estão firmadas na palavra de Deus. Por isso que essas igrejas estão lotadas, mas não estão transformando a vida de ninguém. No quarto capítulo ele vem falando sobre falando a Deus em favor dos homens, pregando através da nossa vida. Como eu falei lá no início, a nossa vida prega muito mais às vezes do que as nossas próprias palavras. Ele ainda cita lá nesse trecho desse capítulo, ele diz que a oração é o trabalho mais sério dos nossos mais sérios anos. Então nós devemos levar realmente a sério a oração como um exercício de fé, como uma atitude diante de Deus,
e como algo que não deve deixar de acontecer na nossa vida como cristão. De acordo com M. Baldes, a oração move as engrenagens. Não devemos prezar pela erudição sem que haja a oração. Então muitas vezes tem pregadores que prezam tanto pela erudição, pela oratória, pela maneira correta de falar, mas não oram. E isso não move engrenagem nenhuma. Parece que as pregações são pregações secas, são pregações vazias. No 5º capítulo ele diz como alcançar resultados para Deus. E aí, mais uma vez, a oração é colocada como ferramenta para alcançar esses resultados para Deus. A oração como estratégia de Deus para nos fortalecer e para que possamos realizar a sua obra com a ajuda do Espírito Santo. Nenhum ministério real e verdadeiro funciona sem oração. Quando colocamos a oração como prioridade na nossa vida, a gente pode perceber que a gente evolui muito mais como cristão, como servo de Deus, e realmente temos um relacionamento com Deus. O pregador que realmente ora, ele coloca Deus na obra que ele está realizando. Se realmente o pregador coloca Deus à frente do seu ministério, as coisas fluem, acontecem, as coisas realmente são fluidas e regadas pela oração. No 6º capítulo, M. Baldes vem falando de vários homens de Deus aí que são voltados para a oração. Ele cita o exemplo dos apóstolos, ele cita o exemplo de João, ele cita o exemplo de Paulo, ele cita o exemplo do próprio Cristo, como nosso maior exemplo de fé e nosso maior exemplo de oração, porque o próprio Cristo ele orava, e a gente vê isso em vários relatos na Bíblia. Ele cita o exemplo de vários outros teóricos que podemos ficar falando aqui. Esse capítulo é voltado para várias pessoas que têm a dinâmica da oração na sua vida. Então, vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo, John Wesley, o Charles Swindoll, o John Fletcher, Lutero, Samuel Rutherford, entre outros que ele vem falando. Todos esses nomes são grandes homens de oração, são grandes homens de Deus e que fizeram grandes obras diante de Deus. E que maior exemplo a gente tem, do que o nosso próprio Cristo, amado Jesus. Então a gente deve levar isso muito a sério, a oração, como a dinâmica da gente falar com Deus diariamente. E aí no 7º capítulo ele chama a gente a um desafio: de madrugada te buscarei. Ele cita vários exemplos de pessoas que buscavam a Deus bem cedo, 4, 5 horas da manhã. E ele tem uma citação muito interessante aqui: eu sinto que é muito melhor começar com Deus, ver a sua face primeiro, elevar a minha alma junto dele antes de me aproximar dos outros. Que tal você começar o dia com oração? Começar o seu dia antes de fazer qualquer coisa, colocar aquele dia diante de Deus através da leitura, da oração. Então, que tal você começar isso no seu devocional e trazer isso para a sua vida no dia a dia? E aí no capítulo 8 ele vem trazendo: e o segredo da oração? Qual o segredo da oração? E ele tem uma citação muito interessante que ele fala no livro: a oração sem devoção não é oração, e a devoção sem oração não é devoção. Qual o segredo da gente orar tanto, das pessoas orarem tanto, orar por tantas horas? O segredo é ser devoto a Deus, é amar a Deus, é ter prazer de estar com Deus, de ouvir a voz de Deus, porque é Deus falando conosco por meio dessa oração. Então a gente vai se aperfeiçoando e vai criando esse vínculo, esse relacionamento com Deus a cada dia. No 9º capítulo ele vem falando sobre a vitória no lugar silencioso. Então, por meio desse lugar, esse recinto de oração, um local que você possa tratar com Deus de uma forma mais silenciosa. Nesse local, a gente pode colocar diante de Deus as nossas dificuldades, a gente pode colocar diante de Deus as nossas preocupações, e com isso a gente vai se aperfeiçoando. O lugar secreto é um lugar de vitória. O lugar silencioso é um lugar de vitória. A oração é um lugar de vitória. No capítulo 10 ele vem falando sobre o orvalho do céu. Ele vem falando dessas dificuldades que a gente enfrenta. Quando colocada diante de Deus em oração, nós podemos ter vitória, nós podemos alcançar o refrigério para a nossa alma, alcançar as respostas para as nossas mazelas da nossa alma. Então, esse recinto secreto é o local onde Deus fala conosco. No capítulo 11 ele vem falando do exemplo dos apóstolos, de como eles oravam, de como é o exemplo deles de oração. Enquanto Paulo fala sobre isso, de perseverar na oração, lá para os Tessalonicenses fala de orar sem cessar. E no último capítulo, que é o capítulo 12, ele vem falando do que Deus quer que façamos em relação à oração. E aí ele traz uma citação muito interessante também sobre isso. O maior benfeitor que este século poderia ter seria o homem que fizesse a igreja voltar à oração. Voltemos à oração. A oração tem poder de transformar. Nós vivemos de forma mesquinha, como o M. Baldes fala, porque oramos de forma mesquinha. A gente poderia alcançar muitas coisas por meio da oração. Não como barganhar-se com Deus por meio da oração, mas de alcançar da presença de Deus sobre a nossa vida cada dia mais.
porque esse é o intuito da oração, que a gente busque a Deus e alcance mais da presença dele sobre a nossa vida. Com isso, temos uma vida muito mais completa e muito mais dinâmica. E eu aconselho você e chamo você a esse desafio, não só a ler esse livro, mas ter uma vida maior de oração no seu dia a dia. Ter uma vida de oração é isso, estar orando, estar em meditação com Deus a todo momento. Elevar a sua mente a Deus a todo momento. Isso é ter uma vida de oração. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui, compartilhar, comentar. Deixa um comentário aqui embaixo, galera. Eu gosto de ouvir os comentários do pessoal sobre as nossas postagens, sobre os nossos vídeos e também sobre os livros. Se você já leu esse livro também, comenta aqui embaixo o que você achou desse livro, qual o aprendizado que teve para sua vida. Não esqueça de comentar aqui, galera, tá bom? E fazer o like. E caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no nosso canal para ficar sempre atualizado de tudo que a gente postar aqui de novo no nosso canal e para você não perder nenhum dos detalhes que a gente vem a postar aqui semanalmente aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.